Boa noite. É com imenso prazer que eu retorno à nossa casa nesse novo formato, ainda um pouco desconfortável para a gente, porque temos que assimilar novos modos, de atuação, mas com um assunto muito pertinente e um assunto bem interessante. Nosso tema de hoje é quarentena e depressão. Quando eu comecei a pensar no assunto, me veio à mente um conto do Jorge Luiz Borges, que está no seu livro chamado O Livro de Areia. É um conto que relata uma conversa, um diálogo entre um homem de 70 anos e um outro homem de 20. Ambos estão sentados de frente a um rio e eles começam a travar uma conversa. E ao longo da conversa, a gente vai percebendo, vai entendendo que se trata da mesma pessoa. Uma pessoa com 70 anos, uma pessoa com 20, uma contando para a outra o que cada uma tinha aprendido, Então, o jovem contando para o mais velho dos seus sonhos e o mais velho contando para o moço o que ele tinha conseguido fazer, para onde ele tinha ido, o que ele tinha conseguido. E aí, o mais velho fala, sim, você foi um professor como seu pai e seu avô e você conseguiu trazer muitos conhecimentos e o jovem perguntando, mas eu consegui chegar nesse lugar, eu não consegui chegar nesse lugar, será que você sou eu mesmo no futuro? E ele perguntando, mas se eu sou você, você lembraria de ter se encontrado comigo antes? E ele fala, não, porque eu poderia justamente ter esquecido por ter sido um encontro tão contundente, tão forte. É uma situação hipotética, é uma situação imaginária, mas chega um momento em que, avaliando a situação, o mais velho diz, éramos diferentes demais e parecidos demais, que para mim ficou a linha do encontro, O que tem de igual entre aquele jovem e aquele senhor? O que é impermanente na gente? O que é aquela situação que quando a gente encontra com a família, todo mundo lembra de ser um traço nosso. O que em nós permanece estável, o que muitas vezes se muda. Esse conto me veio à mente, eu acredito, porque essa situação imaginária e hipotética também seria significativa se nós pudéssemos nos encontrar conosco mesmo há 5 meses atrás, Quando antes de começar a pandemia do Covid-19. Como que éramos? O que pensávamos? Quais nossos objetivos? Quais as nossas vivências? Mudamos de lá para cá? Estamos diferentes? Algumas pessoas sim. Algumas pessoas estão significativamente diferentes. Outras pessoas estão insistentemente iguais. Algumas pessoas não pararam para pensar se estão iguais ou diferentes. Então, o meu tema de hoje, quarentena e depressão, é justamente para a gente poder refletir um pouquinho sobre esse instante em que estamos vivendo e como nós vamos administrá-lo. Muitas pessoas aqui já me conhecem, A gente vem trabalhando há anos juntos, então sabem que eu gosto de esquematizar a nossa reflexão. Infelizmente não vai ter o tempo para perguntas, mas nessa esquematização eu vou falar primeiro da quarentena e depois eu vou falar da depressão. Então vou começar pela quarentena. Gente, o que é a quarentena para nós? Pensei
em 3 possibilidades para que a gente possa refletir. Primeiro, a quarentena como tempo de parada. Segundo, a quarentena como tempo de ação. Terceiro, a quarentena como tempo de incertezas. Vamos ao primeiro. Como tempo de parada. Ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, nós tivemos muitos momentos de parada. Guerras, catástrofes, hecatombes naturais. Todas essas situações ocasionavam paradas, ocasionavam aqueles instantes em que a sociedade tinha que se reestruturar. Nós não podemos deixar de pensar nesse espaço da quarentena, nesse momento da quarentena, como um instante de parada. Sim, estávamos indo para onde? Quais as condições da nossa sociedade, do nosso desenvolvimento socioeconômico, do nosso desenvolvimento cultural, do nosso desenvolvimento científico, do nosso desenvolvimento social? Estávamos indo para onde? Tem sido motivos, inclusive, né, de gozações, de charges, de piadinhas, né? A ideia de que 2020 ia ser o ano especial para todos. Parece que todas as pessoas iam estourar nesse ano, né? Que muitas coisas iam estourar. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que muitas vezes o desejo que não passa pela realidade, ele continua como se fosse uma idealização. Então, é importante saber que tivemos perdas sim, mas as teríamos também se fossem em outras situações. A quarentena, ela propicia um momento de parada em todos os níveis e essa parada tem uma função. A função histórica de todos os outros foi a de promover a reflexão, a avaliação. Nós estamos usando a quarentena como um momento de reflexão e um momento de avaliação? Hoje, né, em agosto de 2020, nós estamos com mais de 107 mil mortos num país como o nosso. É incrível como cada vez que eu falo, eu tenho que aumentar o número, porque o número de mortes é diário e crescente. O que isso significa para cada um de nós? Trazer a morte para o dia a dia é alguma coisa que religiosos como um todo estão acostumados a fazer, porque se reflete sobre a existência e a não existência. No entanto, de uma maneira contínua e em quase todas as horas do dia, ela provoca um desgaste. Então, muita gente nesse tempo de parada, na quarentena como tempo de parada, sente que precisa reavaliar a sua vida como se a sua vida fosse interromper-se. Algumas pessoas podem falar assim, mas eu vejo uma porção de gente doido para sair, doido para passear, para ficar em festas. Então, quem falou que isso também não é trabalhar o sentido de morte? Muitas vezes a ansiedade para viver, a urgência em viver, é justamente o trabalho que a pessoa faz para lidar com a morte. Então, estamos sim no momento de parada. A quarentena também é um momento de ação. Como assim? É um momento em que a gente se dá conta dos nossos repertórios. É um momento em que a gente se dá conta do que podemos ou não fazer. Se antes estávamos diante de uma grande oferta social de atividades e ofertas que muitas vezes nós declinávamos daqui, nós declinávamos dali,
Na quarentena há uma exiguidade de ofertas e nós estamos muito diante do íntimo, estamos muito diante daquela situação doméstica, íntima, e isso requer da gente um conhecimento do nosso repertório. O que eu sou capaz de fazer e fazer de um modo em que eu me sinta gratificado? O que eu posso fazer por mim e pelos meus mais próximos, aquelas pessoas que eu tenho uma ligação afetiva? Muita gente, nesse período de quarentena, está se dando conta que tem poucas relações afetivas, que tem poucas pessoas significativas, ou que muitas vezes não as tem. Muitas pessoas se apegam à máquina, muitas pessoas se apegam aos aparelhos mecânicos, porque os humanos, os outros seres humanos, não ofertam uma ligação realmente gratificante, realmente a contento. Como estamos na quarentena, nesse tempo de ação? Ficamos isolados em nós mesmos? Olhamos apenas para o nosso velho e bom umbigo? Ou somos capazes, nesse tempo de ação, de olhar para aquelas pessoas que exigem ações solidárias, que estão sofrendo material ou emocionalmente e para as quais nós poderíamos ser uma referência, nós poderíamos ser um acalanto? Como nós estamos fazendo nesse tempo aparentemente inativo com as nossas ações? Quarentena também existe como um tempo de incertezas. Como cada um lida com a incerteza? Porque o gostoso é fazer agenda, né? O gostoso, como eu recebi, né? Então lá, dia 19 de agosto, o comentário é meu. Ai, que delícia! Porque isso dá uma pseudo-certeza que dia 19 de agosto eu estarei viva e vou lá no Templo Vicente Paulo, vou fazer uma palestra. Mas e se eu não souber? E se eu não souber como vai ser outubro, se eu não souber como vai ser dezembro, se eu não souber como vai ser o ano que vem, se eu não souber como vai ser hoje à tarde, se eu não souber como vai ser o final de semana? O que é trabalhar com incertezas? Às vezes as pessoas fazem prognósticos, seja de remédio, seja de medicamentos, seja de tratamentos, com a maior certeza. Essa é uma falsa certeza, porque de verdade, estamos numa situação inédita que nos convida a lidar com o nosso não saber. Como cada um lida com o seu não saber? Como cada um lida com a instabilidade socioeconômica que o cerca? Com a instabilidade afetiva. Muitos de nós já perdemos pessoas próximas. Muitos de nós ainda não perdemos, mas corremos o risco de perder. Então, lidar com esses três eixos, A quarentena como o tempo de parada, ou como o tempo de ação, ou como o tempo de incerteza, exige de cada um uma prontidão para olhar o que está acontecendo. Não dá para levar automaticamente, não dá para levar simplesmente um dia atrás do outro. De fato, nós temos que caminhar esperando pacientemente um dia atrás do outro, mas nós temos uma mente que pensa, e essa mente que pensa tem sentimentos, desejos, pensamentos, faz planejamento, e é importante a gente sempre trazer à tona isso. Uma quarentena, A gente está chamando quarentena, mas a gente já tem mais que 40 dias. Ela é uma parada necessária, inclusive para que nós reformulemos o nosso andar, O nosso andar à frente, para que a gente possa, de alguma forma, sonhar nossas possibilidades. Se eu olhei, percebi que o meu repertório é baixo, que eu não tenho tantas coisas assim a fazer,
Como é que eu posso incrementar meu repertório? No tempo da quarentena? Sim, por que não? Quantas vezes ao longo da vida de cada um eu tive algumas horas a meu dispor para realmente poder pensar em algo que eu quero fazer? O nosso social, ele é invasivo. Então, se a gente não tiver essa atitude pensante, nós vamos fazer o tempo todo tudo que nos entulharem, né? Porque existe todo um mercado, né? Existe toda uma situação social de oferta ininterrupta de coisas a fazer, né? Então, essa escolha de fora para dentro muitas vezes nos levou a esse momento, né, de termos pouco repertório. Então, é hora mais que nunca que a gente possa optar de dentro para fora, né? A quarentena como um momento onde a gente pensa dentro e a partir desse dentro eu consiga resolver o que eu quero continuar ou poder fazer, né? No nosso grupo de segunda-feira aqui do Vicente Paulo, nós estruturamos de uma forma diferente e ao invés de termos um programa como nós sempre tivemos, né, o comentarista da próxima semana, ele escolhe um tema e tem feito. E tem sido muito interessante porque cada tema está desvinculado do outro, mas está muito vinculado com os interesses do grupo. E a gente tem dito assim, olha, estamos aproveitando a quarentena para fazermos um curso, né, de reforma íntima. Poxa, que bom, né? Se nós podemos olhar para a nossa intimidade e percebermos os lados que precisam ser reformados, teremos sim usado bem esse tempo de quarentena. Segunda parte, né, do comentário, né, é sobre a depressão. E o que eu pensei, né? Em primeiro lugar, dividir de novo, né, para a gente poder pensar em partes. E eu pensei assim, o que diz a ciência? Ponto 1. O que diz o Kardec? Ponto 2. O que diz a Joana de Ângeles? Eu resolvi pensar, depois vocês sabem que eu vou misturar tudo, né? Vou tentar interrelacionar, mas dividir para a gente poder refletir. Gente, em primeiro lugar, sobre a depressão, a ciência diz que não é tristeza. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a entender a depressão como tristeza. Não, gente, depressão não é tristeza. Depressão é desvitalização. Depressão é o sentimento que a pessoa tem de que ela não está motivada para viver. Ela está desanimada. O que é desânimo? Desânimo é sem ânimo. Ânimo é alma, em grego, né? Ânima, a alma. Então, depressão é aquela pessoa que está sem alma. Ela não vê sentido na vida. Por que eu estou dizendo, reforçando que não é tristeza? Porque muitas vezes a pessoa triste, ela vê sentido na vida, sim, e ela tá muitas vezes ali animada, trabalhando, ela só tá triste. Tristeza é um sentimento necessário, é um dos sentimentos. Todos os sentimentos, eles nos trazem eles marcam, eles identificam como a gente reage a alguma situação. Então, a tristeza é necessária para que a gente perceba e sinta aquelas situações que não nos agradaram, que não nos trouxeram bem-estar. A tristeza é super importante. Suprimir a tristeza é falso. Suprimir a tristeza não nos dá dicas sobre como sentimos. Depressão não é tristeza. Muitas vezes é aquela pessoa que é super animada, que conta piadas, que é jocosa, que tira sarro em todo mundo, ela é super depressiva. Ela não vê sentido na vida, ela é desanimada, ela não tem uma condição, né, de estruturar-se, de lidar afetivamente com os fatos. Ela está em depressão. Por isso que é enganoso. Às vezes a gente fica sabendo de alguém que está em depressão e pensa assim, nossa, justo essa pessoa, nossa pessoa é um exemplo para todo mundo. Então, não,
né? E muitas vezes quando eu vejo alguém assim, visto dessa forma, o meu sentimento é de muita compaixão, porque imagina ela ser vista por todos sempre como alguém forte, dinâmico, né, ativo, e por dentro ela tá em frangalhos. Pensa a dificuldade, inclusive, que essa pessoa tem de pedir socorro, né, de pedir ajuda. Mas voltando, né, a ciência fala que depressão é uma desvitalização. Essa desvitalização foi causada pelo quê? Eu enumerei pelo menos 5 situações, mas tem muitas outras, né? Então pode vir de uma causa física, né? Um mau funcionamento neurológico, né? Uma dificuldade que a pessoa tem cerebralmente e que dá a ela um tônus depressivo. Ela não tem tanta vitalidade quanto outras pessoas. E muitas vezes nessas causas físicas a gente observa desde criança, passando pela adolescência e chega até a vida adulta. Então a pessoa que fisicamente ela tem um rebaixamento, né, de certos fenômenos mentais, e ela precisa do medicamento porque ela tem uma causa física da depressão. Existem causas funcionais. Então, fisicamente, ela não tem nada com distúrbio, né? Nada com mau funcionamento. Mas ela tem, né, eventos psiquiátricos que requerem atenção. Muitas vezes, na própria família dela, ela tem pessoas, né, com distúrbios de humor, com distimias, com esquizofrenias, com outras patologias psiquiátricas, e ela também precisa dos medicamentos. Num nível um pouco, com uma estrutura um pouco diferente, ela também vai precisar de terapia, né, porque existe um funcionamento mental que tende ao desânimo, que tende à não vitalização. Existem depressões que são causadas também por excessos, né? Então, se a pessoa trabalha demais, se a pessoa está sob tensão muito tempo, né? Fenômenos de estresse que vão levar ao burnout, que tem um fundo depressivo. Quer dizer, a pessoa ela se sente extenuada e de se sentir assim, ela não vê sentido na vida. Existem também depressões, né, segundo a ciência, causada por circunstâncias existenciais, né? A gente popularmente chama de trauma essas circunstâncias, né? E aí a gente pode citar muitos eventos. Então, só para lembrar um caso que está na mídia esses dias, né? A menina de 10 anos que está grávida. Como que isso não vai causar um trauma de grande monta nessa menina, né? Então, se a gente for pensar, ainda mais com toda essa repercussão, daqui 10 anos ela tá com a mente dela muito atacada, dificilmente ela não vai ter sequelas de algo tão grave. E muitos de nós tiveram eventos muito sérios que vão causar uma depressão. E também, né, é importante lembrar que a ingestão de substâncias psicoativas, né, elas muitas vezes vão causar depressão. Então, o uso de drogas, de maconha, cocaína, né, e outros, né, o álcool em excesso, muitas vezes ocasionam esse estado de pouca vitalidade, de condição de estabelecimento de vínculo muito precária, né? Então, isso é o que a ciência fala. Esse lado a ciência traz para a gente quando ela fala da depressão. E o que Kardec traz, né? Kardec fala ao longo da obra vários momentos, né, de circunstâncias depressivas, mas eu quis pegar, né, um dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Suicídio e Loucura. Eu quis pegar porque lá ele fala, né, que diante das vicissitudes da vida, né, das vicissitudes intensas da vida, muitas pessoas não têm força para suportá-las. E ele vai falar, né, de uma frouxidão moral
contrapondo com uma coragem moral. Mas quando Kardec fala disso, e eu li muitas vezes o texto para tentar absorver, né, a ideia que ele estava tentando transmitir, quando ele fala dessa frouxidão e dessa coragem, em nenhum momento ele fala de que espíritos seriam mais fracos e espíritos seriam mais fortes. Em nenhum momento ele fala disso. Ele fala da condição de suporte que algumas pessoas teriam diante da vicissitude da vida e da incondição que outras pessoas teriam. Essa condição e essa incondição, para o Kardec, ela vem das sucessivas experiências reencarnatórias para olhar para a vida e para aquelas vicissitudes. Ele está falando numa imaturidade do espírito e da possibilidade do espírito de justamente evoluir, de justamente conseguir alçar uma condição mais forte moralmente. E por que eu estou pegando esse texto? Não é à toa. Eu estou pegando esse texto porque existem pessoas ainda em 2020 que acham que Kardec estava falando de uma qualidade moral. Então, eu sou depressivo porque eu quero. Vai lá, vai descascar a batata para os pobres que você regula. Não, gente. Kardec não seria tão tosco para falar alguma coisa disso, né? E muito menos os espíritos em volta dele. Ele está falando de desenvolvimento moral. Ele está falando da escala evolutiva. O mundo é o mesmo para mim, para você, só que a minha condição de desenvolvimento espiritual, a sua condição de desenvolvimento espiritual, ela é diferente. E nós estamos aqui para quê? Para que eu possa ajudar quem precisa e para que as pessoas que estão aqui também possam me ajudar. Então, dentro do processo de olhar a depressão, né, que o Kardec fala, é justamente dessa troca, é justamente dessa condição de entender o que são as vicissitudes da vida que nós vamos crescer. Kardec fala de um modo muito geral, né? Porque nós estamos falando de 1860. Muitos dos conhecimentos ainda não estavam à nossa disposição. Por isso que eu trouxe para agregar, né, a fala da Joana de Ângeles. Por quê? Porque a Joana de Ângeles, ela já tenta agregar conhecimentos que já estão socializados, né, no século XXI. E o que ela vem dizendo? Ela vem trazendo, né, nos livros pela psicografia do Divaldo, né, justamente que a depressão ela está ligada à permanência da autoaceitação ainda em processo. Para Joana de Ângeles, olhar para o próprio self, olhar para quem se é a chave para o trabalho em relação à depressão. Que a depressão é justamente um engastalho, é justamente um cancro, uma revolta, uma resistência da gente em relação a gente. Joana de Ângeles pede para que nós olhemos a nossa trajetória na vida atual e tiremos dessa trajetória ideias que poderiam estar relacionadas não só a esse momento, mas a outros momentos do nosso desenvolvimento espiritual. E ela é clara, né? Ela é clara no sentido de que todo esse trabalho de autoconhecimento, mesmo doloroso, mesmo às vezes infrutífero, é o único caminho que pode nos levar a um enfrentamento bem-sucedido da depressão. Então, gente, juntando, né, o que eu ia falar. Então, a gente tem a quarentena como tempo de parada, como tempo de ação, como tempo de incerteza. E a gente tem a ideia da depressão, a ideia científica, né? A ideia que a ciência nos traz, a ideia que Kardec nos traz, a ideia que Joana de Ângeles nos traz. Vamos fazer aí uma junção, né, para a gente
poder fechar esse tema, né? Então, como tempo de parada, eu, com o meu estado mental, que pode ser de depressão ou não, né? Porque eu não posso pensar só na depressão, eu tenho que pensar o meu estado mental, né? Muita gente nesse instante de quarentena está com uma vitalidade imensa, está criando, está inventando, está adorando poder ficar com a família, né? Um dia para trás eu ouvi uma criança, um relato de uma criança que ela fez o aniversário, a irmãzinha, a mãe e o pai. E ela disse, foi o melhor aniversário da minha vida, né? Então, muita gente está gostando de poder ficar junto. Então, não é só depressão, né? Então, como tempo de parada, vamos olhar isso como um entroncamento necessário entre o livre-arbítrio e o determinismo, né? A quarentena nós não podemos evitar. A pandemia aconteceu nesse instante e nos pegou enquanto crianças, enquanto adolescentes, enquanto adultos, enquanto idosos. Pegou cada um num período. O que você vai fazer com esse tempo de parada? Tá? Você vai usar para acentuar características de niilismo, de falta de sentido, de revolta, por que isso está acontecendo comigo? Ou você vai olhar como uma oportunidade de crescimento? Como tempo de ação, né? É um convite a mudanças. A princípio, isso fica parecendo jargão. Mas, gente, não é jargão, né? É um convite a mudanças. Nós entramos em quarentena, em média, no final de março, 15 de março, 20 de março. E eu olhava, a princípio, eu falava assim, nossa, como é que eu vou fazer meu dia a dia? Como é que eu vou trabalhar, né? Como é que vão ser as recepções, né, do meu trabalho? A princípio, né, a coisa estática. Mas à medida que foram acontecendo, que foram se desenvolvendo, a gente foi encontrando outras formas, né? Dizia para uma pessoa esses dias, a pessoa falava assim, a gente tem que aprender a fazer do limão uma limonada. Aí eu pensei, bom, muito bom, porque se a pessoa quer fazer do limão uma limonada, ela pode conseguir. O duro é aquela pessoa que fica diante do limão falando assim, mas por que não é manga? Eu queria manga, né? Por que não chegou uma manga? Eu gosto mais de manga. Quer dizer, se a pessoa não consegue entender aquela situação que está acontecendo, como é que ela vai engendrar alguma mudança? Então, o tempo de ação é justamente essa assunção da realidade. Qual é a realidade? Estamos nesse mundo em pandemia com a nossa condição moral e espiritual. Juntar tudo isso. Na minha condição moral e espiritual, o que eu posso fazer? Ter a consciência da necessidade da ação. Não adianta eu ficar parada, né? Não adianta eu enrolar meu dia, não. O que eu realmente quero fazer? Voltando no exemplo que eu dei, né? Se eu pudesse conversar comigo mesmo há 5 meses atrás, que conversa eu teria? O que eu aprendi nesse tempo? Em tempos de incerteza, né? Que é o terceiro item lá da quarentena. Tempos de incerteza, nós podemos lidar tanto com a aceitação da incerteza, quanto com o burilamento da nossa fé. Então, nós estamos no momento também de um burilamento da nossa fé. O que seria esse trabalho com a fé? Pensar que aconteça o que acontecer, a minha vida, a minha não vida, a vida das pessoas que eu amo, a não vida das pessoas que eu amo, isso faz parte de um planejamento maior, de uma possibilidade maior. E isso também é uma
das vicissitudes da vida, que segundo o Kardec, nos convocam ao exercício da coragem moral. Estamos diante do momento convidados a exercer a nossa coragem moral. Queridos, muito gostoso estar aqui e refletir junto. Espero que eu tenha contribuído para as nossas reflexões. Um grande abraço e uma grande esperança que no próximo semestre a gente possa estar junto, se abraçando fisicamente, porque a gente ainda precisa muito disso. Muito obrigada. Lembranças de outros dias, Pai querido, me falavas no ouvido que eu queria escutar. O meu desejo, filho meu, é que prossigas sem rancor, fugindo das brigas, aprendendo e a trabalhar. E de criança até os dias de direito, te amei de todo jeito, tendo filho que querias, acompanhava os teus passos, teus anseios, mas num dia de passeio, nosso sonho interrompia. Eterna, eu te vejo da janela, sentimentos de saudade, bate forte o coração. Meu Pai, aceita, teus anseios são os meus, quem nos liga é nosso Deus, nosso amor vive a razão. Meu Pai, aceita, teus anseios são os meus, quem nos liga é nosso Deus, nosso amor vive a